Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, o gerenciamento, quando que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre mindset, a psicologia, a mentalidade, o jeito de pensar de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque eu acredito que esse é o principal divisor de águas na vida dos que permanecem no mercado no longo prazo, dos que acabam saindo frustrados dele. Galera, esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse dinheiro com disciplina e paciência até a gente chegar nos 6 mil, que é um valor que eu considero já suficiente para a pessoa tirar ali um salário mínimo ou mais da plataforma por mês, operando com gerenciamento, né? Sem arriscar tudo. Então, quando a gente chegar lá, eu vou reservar 3 mil para mim e vou reservar 3 mil para o canal. Então, por isso que eu chamo isso aqui de carteira do canal. Ah, como assim para o canal? Eu vou dar uma premiação aí para os inscritos que me acompanharam durante toda a jornada, dividindo o prêmio aí. Já decidi que vão ser 10 premiações, porque tem bastante gente que comenta. Então vão ser 10 premiações, óbvio, o primeiro vai ganhar mais, o segundo um pouco menos e assim vai, né? Mas isso aí é uma outra história. E os outros 3 mil eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou sacar ou se eu vou fazer outro projeto e buscar chegar num valor maior e etc. Mas por enquanto estamos aqui negativos na carteira. A gente está com menos da metade, né, de quanto a gente começou. E a coisa difícil de drawdown, galera, drawdown, ou seja, quando você fica negativo, né, na sua carteira, é que para você voltar para o valor que você estava, você tem que fazer o dobro dele. Então, por exemplo, nós estamos 50 e poucos por cento negativo. Para a gente ficar positivo novamente, a gente tem que fazer mais de 100%, entendeu? Então, essa é a dificuldade quando você opera ali com um valor que é muito alto, né, na porcentagem que você está arriscando. Por exemplo, aqui a gente começou arriscando 20% e fez a gente subir rápido, né? A gente foi, em poucos dias a gente foi para 200. Só que consequentemente, eu peguei uma temporada ruim, errei algumas sequências de operações e tal, e isso baixou demais a carteira. E aí fica mais difícil para voltar depois. Agora, quando você tem um gerenciamento que você está arriscando ali 1% da carteira, mesmo que você tenha vários, vamos supor que você aconteça uma coisa super extraordinária e você perda o mês inteiro, todos os dias de operações. Você vai ter perdido 20% apenas. E isso, cara, eu nunca vi acontecer. Uma pessoa perder todos os dias do mês, isso aí eu nunca vi acontecer. Mas assim, pode ser que aconteça. Aí se acontecer, a pessoa vai ter diminuído 20% da carteira, entendeu? Então não é tão difícil dela recuperar. Então isso que é importante da gente ter um gerenciamento onde a gente arrisca apenas uma pequena parte do nosso capital. Agora estamos arriscando 10%, o que eu considero ainda bem agressivo. Mas eu não vou arriscar menos que isso, porque senão nem dá, né? Com o valorzinho que a gente está aqui, nem dá para arriscar menos que isso. Então vamos continuar com 10% aí, pelo menos até a gente chegar até uns 100, 150, 200 reais. Aí a gente diminui para 8%, depois vai diminuindo, né? O risco. Então, galera, vamos ver quanto que a gente vai arriscar hoje aqui. A gente pega aqui e divide por 10. E a gente tem o valor do nosso stop loss de hoje. Ou seja, quanto que eu estou disposto a arriscar no mercado hoje. É esse valor aqui. Então, se eu perder esse valor aqui, o que eu tenho que fazer como um trader profissional consistente no mercado? Eu tenho que sair fora. Não posso fazer outra operação, em hipótese alguma, porque essa aqui é a regra. A maioria das pessoas fracassam no mercado porque elas não entendem a divisão de papéis. Por exemplo, você quando você está numa empresa, alguma pessoa vai lá e cria as regras da empresa. Por exemplo, o diretor ou o dono da empresa. E aí, o operacional, ele segue essas regras. E ele não tem autoridade para mudar as regras. Ele tem que seguir aquelas regras que foram estipuladas pelo cargo que está acima dele. E no mercado, cara, como você é
o proprietário, o gerente, o diretor e o operador, então acaba que as pessoas misturam os papéis e aí elas se permitem mudar as regras no meio do jogo. E não existe isso. Uma vez que a partida começou, uma vez que o jogo começou, não dá para ficar mudando as regras do jogo, entendeu? Senão vai dar ruim. Então, por exemplo, se eu estipulei que o meu stop é esse aqui, meu take profit é uma operação, o diretor da empresa decidiu isso. Então eu, como operador, agora nesse momento aqui, eu vou entrar no papel de operador. Eu estou operando, estou trabalhando, estou executando. Então eu não tenho autoridade para mudar a regra nesse momento. Pode ser que no final do mês, durante o planejamento do mês seguinte, aí eu, como diretor, eu possa decidir mudar. Falar, não, ó, analisando o meu histórico, analisando o resultado que teve, eu tomei a decisão de mudar o gerenciamento e agora eu vou fazer assim, assim, assado. Meu take profit vai ser assim, assim, assado. Meu stop loss vai ser assim, assim, assado. Então, beleza. Aí eu posso mudar as regras e definir novas regras. Mas quando eu estou aqui operando, eu não tenho esse direito. Porque se eu fizer isso, cara, é o caminho mais rápido pro fracasso. Porque daí você abre uma porta que você se permite, por exemplo, fui estopado aqui. Vou fazer mais uma operação. Bati minha meta, mas eu quero ganhar mais dinheiro hoje. Aí você vai e perde a meta que você tinha batido. Então, assim, não tem por que fazer isso. Um trader profissional, ele estipula suas regras e segue suas regras. Ele nunca falha nisso. E por que eu tô batendo nessa tecla hoje de novo? Porque um trader me procurou pedindo minha ajuda e eu tô dando uma mentoria para ele. E ontem a gente passou mais de uma hora no telefone trocando ideia sobre como que ele tá operando e as coisas que ele faz e etc. E ele simplesmente, cara, não consegue seguir as regras que ele estipula. Por exemplo, a minha meta, que nem a meta dele é fazer 10% de lucro da carteira. E aí ele bate os 10%, ele não consegue parar, cara. Ele continua operando. Aí ele quer fazer 20, quer fazer 30, aí às vezes perde. E ele opera muito mais contratos futuros do que opções, né? E aí ele também estava entrando nas operações sem fazer take profit e stop loss configurado, tá ligado? O take profit, tudo bem, você pode até deixar em aberto para você fechar manualmente. Mas o stop loss não tem condição, cara. Não dá para o cara abrir uma ordem aqui nos contratos futuros. Para quem não entende o que eu estou falando, eu vou abrir aqui um exemplo. Né? Não tem condição do cara vir aqui, abrir uma ordem aqui. Ó, você vê que o meu já fica, o stop loss já está programado anteriormente, né? Mas vamos tirar aqui. Não dá para o cara abrir uma ordem aqui e não configurar um stop, galera. Isso não tem condição nenhuma. Isso aqui, o trader que faz uma parada dessa aqui, e aí ele falou, não, mas eu fico em cima e fecho manualmente. Cara, não dá para fazer isso por diversos motivos. Foi o que eu expliquei para ele. Vou explicar para vocês também, para vocês aproveitar. Não pode fazer isso por diversos motivos. Por exemplo, e se a sua internet cair? Você fica sem controle da operação. E se a corretora entrar em manutenção? A operação vai ficar aberta e você fica sem controle da operação. E se vier uma tsunami de mercado aqui? E o gráfico movimentar rápido demais? A hora que você for fechar, já levou a carteira inteira. E se sair uma notícia e você não está acompanhando? Porque nem todas as notícias a gente sabe. Nem todas as notícias estão ali no Invest. Tem notícias que saem de surpresa. E tem mais, ele nem sabia do calendário econômico no Investing. Eu mostrei para ele, falei para ele que ele tinha que acompanhar as notícias e não operar na hora da notícia, né? Pelo menos não deixar a ordem aberta na hora da notícia, né? Buscar não tomar decisões na hora das notícias e tal. E ele nem sabia disso, cara. Então, dá pra gente ver aí como que as pessoas, né, descobrem o mercado de diversas maneiras, começa a operar e não sabe o básico, né, cara? Que nem, por exemplo, não tem como você operar aqui sem deixar uma ordem de stop aqui. Pô, vou arriscar no máximo 30%. Então eu sei que aqui eu vou segurar até no máximo dar um stop de 30%. Se bem que aqui tá errado o stop, né? O stop teria que ficar aqui, ó. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu entrei com a alavancagem de 300. Então quando você vai fazer uma ordem aqui, você tem que calcular o valor da alavancagem que você vai usar, o valor da entrada de acordo com o stop que você está disposto a arriscar.
e de acordo com o take profit também. Onde que está o take profit aqui? Se eu vou arriscar 150, é no mínimo 150 que eu tenho que ter de take profit. É daí para frente. Então aqui dá para ter um pouco mais, ó. 170. Então já fica uma operação melhor. Agora, se eu vou buscar um alvo melhor ainda, seria aqui, ó. Então o take profit de 340, o lucro de um prejuízo de 150. Então, se eu colocar aqui 300, ele fica abaixo do próximo topo e já é o dobro do que eu estou arriscando. Então, isso aqui é uma operação que a gente chama de 2 para 1. É uma operação 2 para 1. É uma operação inteligente. Até 1,5 para 1 ainda é uma operação inteligente, que nem 150. Vamos supor que eu coloque 225. Ou, metade de 150 é 70. 220. 220 mesmo. Vamos supor que eu coloque o take profit de 220. Ainda é uma operação inteligente, porque eu estou arriscando 1,5, eu estou arriscando 1 para ganhar 1,5, entendeu? Agora, menos que isso já não vale muito a pena, não. O legal é você fazer no mínimo 2 para 1. Às vezes eu faço operação de 7 para 1, cara. Falei isso para ele, ele não acreditou. Eu falei, cara, se você vai entrar, você pode deixar a operação rolando e vai subindo o stop e subindo o take profit. Por exemplo, vamos supor que o gráfico subiu aqui um monte. Pô, eu posso subir o stop para ele ficar positivo. Aqui ele vai fechar. Não, vamos supor aqui, ó. Eu subi o stop aqui, ó. Então ele vai ficar positivo. Mesmo que abaixo, ó, eu vou ter um lucro de 2%. E conforme ele vai subindo aqui, dá para ir subindo a ordem aqui também e subindo o stop. Subindo a ordem e subindo o stop. Até isso aqui eu aprendi com os Turtle Traders, né, que é uma estratégia de lucro infinito, entendeu? E então você nunca realiza o lucro, você sempre vai subindo. Rompeu um topo, você sobe um fundo. Rompeu outro topo, você sobe outro fundo do stop e vai subindo o take. Aí, fechou a ordem. Mas aí você vai subindo o take profit junto. Vai subindo o stop e vai subindo o take profit. Vai subindo o stop, vai subindo o take profit. E assim você consegue extrair o máximo possível daquela operação. Porque você nunca sabe quando a tendência vai encerrar de fato, né? Às vezes tem tendências que duram semanas, meses. Então esse jeito aí dá para o cara tirar esses lucros astronômicos de 500, 600, 700. Eu nunca fiz, mas já vi trades dos caras tirar 900%, ou seja, 9 para 1 do risco, operando dessa forma aqui, né, de ir subindo o take profit e o stop. Galera, bora começar nosso vídeo então, ver o que o mercado oferece para nós hoje. Bom, se essa vela fechar com um pouco mais de força aqui, eu já vou entrar de cal aí, galera. Mas não fechou, fechou bem aqui. Ela não conectou o preço, então ficou ruim pra gente. Se ela tivesse conectado com essa velona aqui, eu já ia entrar de cal aí, acreditando que o preço vai se manter aí nessa região. Mas vamos ver outra oportunidade boa. Hoje na minha conta principal tomei loss aqui no Euro GBP, cara. Nossa, fiquei com uma raiva, velho. Acho que foi bem nessa pernada aqui. Foi nessa pernada de alta aqui que ele deu, cara. Dá uma olhada. Tomei loss aqui, ó. Tinha marcado aqui o comando com a taxa única, então fica uma resistência bem forte quando isso aqui acontece, entendeu? Um comando precedido de uma taxa única. E ainda era uma região ainda de suporte e resistência, então era muito boa aqui. O gráfico já veio aqui, ó, é de uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas verdes. Então a gente tinha a probabilidade ao nosso favor, né, de dar uma vela vermelha. Aqui tinha dado uma dupla posição de compra. Depois da dupla posição aqui já tinha rompido aqui, mas deixou um paviozinho. Essa dupla posição aqui, a vela nasceu, explodiu aqui logo na abertura e travou aqui na minha linha. Aí eu peguei um put aqui, acreditando que essa vela ela ia dar um paviozinho aqui e respeitar o comando e a taxa única. Porque já estava demonstrando fraqueza aqui nas velas anteriores, né? Mas aí acabou que rompeu e continuou subindo aí. E logo na sequência, depois de ter rompido, ela respeitou aqui. Mas tá bom, né, cara? Fazer o quê? Era uma região boa pra gente operar, né? E veio de um contexto bom. Mas acabou dando derrota.
Uma coisa que a gente acaba aprendendo no mercado, galera, é que o operacional é igual ao cu, entendeu? Cada um tem o seu. E a análise também. Então, assim, é muito difícil dois traders operarem juntos, porque a opinião vai diferir muito das análises. Agora, uma coisa que todos têm em comum é mais aspectos da mentalidade e da psicologia. Os traders de sucesso, eles pensam de uma forma diferente da maioria. Ó, aqui acabou subindo mesmo, galera. Onde eu falei que eu queria pegar um call, tá vendo? Acabou subindo mesmo. Mas assim, eu queria que ela tivesse fechado só aqui, conectado com essa vela aqui pra eu dar o call, né, cara? Ela fechou travada aqui. Aí ficou mais fraco aí a análise, mas mesmo assim acabou subindo. Então, galera, na questão da análise, aqui, milhares de traders vão olhar e falar assim, tá na hora de vender. E milhares de traders vão olhar e falar, tá na hora de comprar. E aí o resultado não define qual deles estava certo, qual deles estava errado, tá ligado? Porque o resultado tá acontecendo aqui de forma espontânea, inédita, de acordo com o que está acontecendo no mercado. Então, por mais que a gente tenha a ilusão do controle, né, a gente não tem nenhum controle. Eu lembro uma vez que eu tive uma sequência de 15 vitórias seguidas. Foi o meu recorde de histórico, né, verdinho. E aí, cara, nossa, nessa época eu achei que eu era o cara. Eu achei que eu tinha dominado o mercado. Que eu nunca mais ia errar uma operação. E aí, adivinha, na hora que eu peguei uma bad run, o que aconteceu? Bad run eu aprendi com o Filipe a falar desse jeito. Valeu, Filipe, gostei do termo. Hein? Mas adivinha o que aconteceu na hora que eu peguei uma sequência de lojas? Eu quebrei a conta. Porque eu acabei fazendo martingale, achando que, não, a próxima eu vou acertar. E fui dobrando até chegar no limite da minha conta e quebrei. Acho que eu errei 5 seguidas e acabei quebrando. Depois de acertar 15 seguidos, eu errei 5 seguidos e quebrei a conta. Devolvi tudo que eu tinha ganho pro mercado e ainda perdi tudo que eu tinha investido também. Então, tem um nome para isso. Eu não lembro o termo certo, cara. Mas é uma situação quando o trader ele fica com um excesso de confiança, entendeu? E geralmente acontece depois de uma temporada muito boa. Então ele fica com um excesso de confiança e aí ele tem a ilusão de que ele está com uma análise tão boa que ele está acima do risco. Então ele esquece da imprevisibilidade do mercado, esquece da incerteza da movimentação e aí ele acaba errando no gerenciamento de risco. E é aí onde a galera morre na praia. Eu tinha marcado aqui, né? Aqui no SDCHF. Essa posição compradora aqui foi rompida e aqui era o pullback. Só que foi um rompimento muito curto aqui, né? Foi pouquinho rompimento que teve. E ele fechou aqui, ó, respeitando aqui, ó, essa região. Então eu não me senti seguro para vender aqui, entendeu? Se ele tivesse fechado um pouco mais abaixo, né, a gente teria pego uma venda aí. Mas assim, por isso que eu falo, galera, que tipo assim, a questão do operacional. Se você procurar aqui, você vai encontrar tanto motivos para ter entrado aqui, vendido nessa vela, né, que nem o motivo que eu acabei de falar foi esse. Rompeu aqui, essa vela rompeu. Quanto motivos para não entrar. Ó, fechou em alinhamento aqui, ó. Não rompeu essa região. Então tinha motivos para entrar porque rompeu aqui e tinha motivos para não entrar porque respeitou aqui.
Então qual análise que estava correta? Então por isso que a gente trabalha sempre com probabilidades. A gente fala, ó, aqui tem uma probabilidade de acontecer isso e tem outra probabilidade de acontecer aquilo. Aquela que a gente acreditar que é a probabilidade maior é o nosso fator de decisão. Aqui nessa vela, por exemplo, o gráfico está vindo de uma tendência de alta. Porém, eu acredito que se ela der uma vela de força vermelha aqui, a probabilidade maior é que ela continue descendo e faça uma reversão dessa altinha aí que teve. Operação muito semelhante com a que a gente fez ontem, ó. Só que ao invés de ser para cima é para baixo. Ao invés de ser uma operação de venda, é uma operação de compra. Muito semelhante, ó. É como eu tomei loss ontem nesse operacional aí, hoje eu não tô afim de operar ele não. Ó, aqui também, muito semelhante, tá vendo? Aí, galera. Hoje tá dando certo. Aqui, ó. Hoje tá dando certo o martelinho, filha da mãe. Ontem não deu, hoje deu. Vamos ver aqui no outro que tinha saído. Aqui também. Ah, miserável. Os dois pagou hoje, velho. Aí, galera, pegamos a nossa entrada. Queria ter pego bem no bote que ela deu aqui embaixo aqui, mas tá bom porque eu acredito que vai dar uma vela verde aí, vai dar uma continuidade nesse movimento de alta. A favor da tendência, a favor dessa força de alta que tem, acredito que vai buscar os pavios ali em cima para mais. Então Deus abençoe aí nossa operação, tomara que a gente acerte hoje. Acreditando no rompimento dessa região aí. E tcharam! E foi Lois, galera, de novo. Oh, meu Deus. Dá força pra esse menino, pai. Se a gente tivesse ficado posicionado aqui na minha marcação, onde eu queria pegar a entrada, teria sido vitória. E aí, a gente acabou pegando aqui uma taxa bem ruim e teve a derrota. Mas de qualquer forma, minha análise foi errada, porque eu acreditei que o gráfico ia buscar aqui em cima esse pavio aqui. Agora ele tá querendo buscar lá. Bom, beleza, é isso aí. Erramos de novo hoje. Vamos ver como é que foi o placar da semana. 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Essa semana a gente acertou um dia e errou 4, galera. Semana passada a gente acertou 5. É isso aí, galera. Queria muito que tivesse dado vitória aí, queria muito ter acertado a operação, mas acabou não sendo uma decisão tão boa. Teve uma hora que ela deu uma força de alta aqui, cara, que eu achei que ia dar uma vela verde, seguindo a minha análise, mas não deu. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, essa semana nosso placar não foi tão bom, mas semana que vem a gente tá aí de novo. Graças a Deus a gente se manteve fiel ao nosso gerenciamento aí, que mantém a gente vivo aí no mercado, e esse é o princípio, né? A segunda coisa é a gente buscar melhorar aí cada vez mais a nossa taxa de acerto para a gente conseguir errar menos, né? E acertar mais. Mas
são infinitas coisas que influenciam, né, cara? Por exemplo, aqui, se eu tivesse conseguido ficar na minha taxa onde eu queria ter entrado, teria sido vitória. Porque com essa força que tava aqui de alta, galera, eu achei que a vela não ia ficar muito tempo vermelha aqui, entendeu? Que ia ser um daqueles pullback rapidinho, assim, ó, tu que já continuar subindo por ser sexta-feira e tal. E ter dado essa movimentação aqui anterior, achei que ia ser dessa forma, mas não foi. Então é isso aí, errou, aceita. Não adianta ficar sofrendo. E semana que vem é outro dia. E vamos ver como é que vai ser o desfecho desse mês. Galera, gratidão aí por você estar acompanhando. Agradeço aí a cada um dos inscritos do canal. Agradeço por cada like que vocês deixam aí no vídeo. Ajuda bastante o canal. Agradeço também, né, pela força que vocês dão nos comentários aí. Eu já falei, se não fosse por vocês, eu já tinha desistido desse projeto aqui. Mas eu tenho fé, cara. Vai dar certo. A gente vai conseguir. E, cara, espero que vocês tenham tido uma semana melhor do que eu tive aí, porque essa semana foi bem ruim, né? Mas, assim, não vou reclamar, porque semana passada a gente teve 5 dias de ganho. Aí essa semana aqui não foi uma semana muito boa. Mas é isso aí, cara. Ó, eu acho legal mostrar que, tipo assim, cara, mesmo não sendo o cara pica das galáxias das análises, ainda assim eu consigo fechar positivo. Porque eu sigo fiel ao gerenciamento, entendeu? Óbvio, com um gerenciamento desse agressivo aqui de 10%, tá mais difícil, né? Do que na minha carteira normal, que eu arrisco só 1%. Porque lá quando eu bato a meta eu faço 3 e quando eu perco 1. Então fica muito fácil, né? Muito mais fácil do que essa carteira aqui com stop de 10%. Mas ainda assim eu sei que a gente vai conseguir chegar no objetivo, né? Mas se eu consigo, véio, com a minha taxa de acerto que eu tenho, fechar positivo, só porque eu sigo o meu gerenciamento à risca, você também consegue, cara. É só você não sair do seu gerenciamento. Beleza? Grande abraço, cara. Um excelente final de semana a todos aí. Aproveita, estuda, treina, medita, se aprimora, que o mercado aqui é só para os fortes. Tamo junto. Grande abraço.